A gente fala agora sobre economia. Dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, divulgados nesta terça-feira, mostram que, em média, 7 em cada 10 famílias brasileiras estavam endividadas em 2021. A pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor mostrou que, em dezembro, 76,3% das famílias possuíam dívidas, maior patamar da série histórica iniciada em janeiro de 2010. Os dados surgem em maio a pandemia de coronavírus e após a política do Fique em Casa promovida por governadores e prefeitos. Cristina Grêmio, 1 minuto, Cris. Surgiram em meio à pandemia porque as famílias ficaram com um orçamento muito apertado mesmo. É só importante lembrar que essas pesquisas em relação a endividamento, elas preveem que é endividada aquela família que fez compras parceladas, o que é uma tradição no Brasil, né? Quem nunca fez compras parceladas? Então, aquelas famílias que têm parcelas, 2, 3 parcelas, 10 parcelas pela frente, até quitarem todas as parcelas de alguma compra passada, são consideradas endividadas. Eu não estou querendo minimizar o dado, apenas fazer esse esclarecimento, porque a gente sempre se assusta e pensa, às vezes, que a economia está muito pior do que está ou muito melhor em função dessas divulgações de pesquisa. E lembrar, claro, que a dificuldade no orçamento das famílias, o que leva a parcelamento de compras ou a endividamento, tem a ver com redução de salários na iniciativa privada ao longo do fechamento de empresas aí, quer dizer, teve o PRONAMP, que foi o programa do governo federal, que permitiu a patrões reduzir jornadas de trabalho para garantir as vagas de emprego a seus funcionários. Os funcionários aceitaram, mas tiveram salário reduzido, então óbvio que o orçamento doméstico fica apertado. E teve também os milhões de desempregados, fora aqueles todos herdados do governo Dilma, mas que vieram com a pandemia e com o fechamento de empresas, infelizmente. Então a gente ainda vai ver esses dados se repetirem por algum tempo. E para você que chega agora aqui aos Pingos nos Is, muito obrigado pela sua companhia, pela excelente audiência mais uma vez. Nesta terça-feira estamos aqui repercutindo números trazidos hoje pela FEComércio sobre o endividamento das famílias brasileiras. Um número impressionante, praticamente 3 a cada 4 famílias brasileiras têm dívidas nesse momento, segundo dados de dezembro de 2021. José Maria Trindade. Olha, Vitor, logo no início da crise, quando se falou em fechar o mundo, né? Eu conversei com um economista que dizia o seguinte: não há como parar o mundo e como sumir com todos os capitais. E aí ele dizia, não há em nenhum lugar um buraco onde todo o capital é jogado e ele vai embora pelo ralo, ou seja, ele está por aí. E a gente vê dados, números que mostram que há uma centralização de dinheiro, né? Os mais ricos ficaram mais ricos. Setores faturaram muito, como o setor de saúde, hospitais, farmácias, né? Supermercados, material de construção. Alguns setores faturaram muito e os pobres ficaram mais pobres. Quem não tinha o guarda-chuva de um excelente salário no serviço público e ficou em casa recebendo salário, passou dificuldade. Não fosse a saída adotada pelo governo, né, desta renda especial emergencial, o auxílio emergencial pago pelo governo, a economia estaria em frangalhos e muita gente muito mais endividada ou até morta de fome, se não recebesse, evidentemente, ajuda. São os autônomos, eles não puderam trabalhar. Eu não sei o que pensam os meus colegas aqui de bancada, mas eu entendo que este é um assunto que ainda vai bater às portas dos tribunais. Muita gente deixou de faturar, os autônomos, não porque pararam de trabalhar porque quiseram, mas porque o Estado, o município, né, eles exigiram, eles obrigaram a paralisação. E quem toma uma decisão assim de fechar as portas de um comércio deve assumir as responsabilidades por este ato, né? Lá atrás eu falei, e agora a gente vê o retrato, a gente vê a cara desta crise, né? Muita gente ganhou, sim, dinheiro com esse processo, mas o povo, as famílias ficaram mais pobres.